Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso bate-papo, o Bem Belém. Estamos aqui no nosso segundo episódio, então desculpem qualquer coisa. Vocês sabem que eu sou o Louro da Doca, mal afamado, famigerado, mas acima de tudo, uma pessoa bem intencionada. Estamos aqui com mais um entrevistado, hoje vai ser muito bom. Eu já vou apresentar o entrevistado e ele, né, cara? O cara que sabe tudo da história do tempo presente, do tempo futuro. No final vai me falar sobre os 6 números da Mega Sena. Rafael Ferreira. Episódio 2 do Bem Belém, aquele podcast que conta história, conecta pessoas. E hoje, nesse episódio 2, Itamar Gaudêncio, historiador, militar. E ó, vamos falar de futebol, subúrbio, periferia, vai ser show. É Eu isso. só queria dizer para vocês que Itamar Gaudêncio, além de historiador militar, ele é artilheiro, né? Não é isso? Apresente-se, Gaudengol. 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 Vamos lá. Itamar Gaudêncio, fala um pouquinho pra gente da tua trajetória. Cara, eu nasci aqui em Belém, no bairro do Marco, depois eu fui pro interior do estado, morei em Tomé Açu. Então, bairro do Marco, ali, fronteira com a Pedreira, ali naquele canal da Visconde, ali próximo, né? Na Estrela. Depois fui pra Tomé Açu, morei na Jamique, que é uma colônia que tem lá. E depois passei pelo bairro da Canebo. Morei também em Santa Isabel, bairro da Divinéia. E fiquei rodando Marituba, então minha vida toda é de periferia, cara. Hoje, eu sou oficial da PM, mas foi numa luta constante. Também fui soldado da Polícia Militar. E por incrível que pareça, comecei a pesquisar futebol também pelas vivências, né, da periferia, cara, mas também por conta de as experiências de estar muito mangueirão, meu amigo. Rachei muito mangueirão É, como soldado. o cara é uma contradição ambulante. Historiador, policial. Aliás, para quem não sabe, né, Rafa, tem muito historiador envolvido com a polícia. Não, Sim. gente, Não, não não, do ponto de vista vamos falar de judicial. ajuste essa fala. Isso. Também tem, mas não é esse o caso, né? Não é esse o caso. O mundo militar ele flerta muito com a historiografia, né, É, a Rafa? gente tem, a gente tem muitos historiadores que passearam pelo ofício militar, né? E também a gente tem a própria ligação da história militar com a história do nosso país. O nosso país, a nossa região, ela teve muito ligada às questões militares, né? Mas aí surge uma dúvida, né? Como é que um militar ou um historiador vai flertar com essas duas áreas? Como é que concilia, Gaudêncio, Com essas duas futebol. situações? Exato. Não é nem encruzilhada, É, são três não, caminhos. é três caminhos, é ser historiador, pesquisador, ser militar e principalmente, né, pesquisar a vida do futebol e do subúrbio de Belém. Como é que cruza isso tudo? Cara, a primeira coisa é a necessidade de trabalhar, né? E obviamente que eu sempre fui um cara magrelo, eu não era um padrão de militar. Aí, olha, esse cara vai ser militar. Eu até queria, meu pai foi sargento do exército, só que depois, por circunstâncias da vida, ele faleceu e eu tive que morar no interior do estado, né? Eu tive que morar no interior do estado e aí eu tive que me adaptar. E nesse sentido eu acabo buscando trabalho em Belém. Mas primeiro eu fui aluno de história. Passei em 96 para 97, entrei em 97 no vestibular e precisava de grana, mano. Muita pipoca Pantera, não sei se o pessoal que conhece Federal sabe o que eu tô falando, Exatamente. né? Tinha um Verupezinho, agora o Verupeso é muito tranquilo quando eu olho ali. As aulas mangueirões, olha só, o futebol já começa aí. Primeiro Bloco B, né? Bloco B, Bloco B, Mangueirões, aula do Geraldo Coelho. sim. Lotado, né? O pessoal ali, aí o professor Geraldo nada, não é nada de mal, tá? Mas o pessoal falava assim, olha, rasga a beca. Então o pessoal fica com muito medo de teoria da história um para quem é da história, né? Eu não vamos falar disso que eu tenho traumas. Tem Tenho traumas? Tu traumas, carrega traumas? muitos. Mas olha, a lembrança é ótima do Geraldo. Sem É, Grande professor Geraldo Coelho. sem te cortar, mas já te cortando, como dizia Jô Soares e Itamar, tu foi soldado da PM. Pois é. Chegaste aí no Mangueirão pra atuar em jogos. Cara, eu lembro, eu tenho a memória do meu primeiro repá, na geral. É isso que eu. Mas repar como torcedor, Não, como policial conta militar. pra gente como essa era experiência, né? uma experiência de policial na geral do repar. Qual foi o ano? Rapaz, 1998, mais ou menos ali, eu creio que logo após que a gente entrou no Cefap de Outeiro, ali em setembro mais ou menos, um repá desses aí que teve, e foi meu primeiro repá como soldado da PM. Cara, a experiência é a seguinte, Mangueirão Bandola. Mangueirão Bandola, a entrada hoje o pessoal reclama, e é ruim mesmo pra entrar no Mangueirão, é ruim, cara, que tá acostumado em outros estádios, vocês contando, e deve ter ido em Buenos Aires e outros estádios, e sabe que aqui no Brasil tem estádio muito bom pra entrar, mas o Mangueirão ainda não é. Mas ele vai melhorar, eu creio que ele vai melhorar.
Mas aquela época do bandolão, muito pior, meu irmão. Bandolão, pra É, quem não sabe, é que só tinha um lado. Hoje você vê o Mangueirão. Imagina o Mangueirão uma bolacha quebrada no meio. Sim. Então só tinha um lado, eu acho que era o lado A, né? O Só o B não lado A. tinha Na segundo. verdade, o lado B era uma tinha parte. tinha uma parte, né, e o lado A, ele ia menos da metade, que é o lado do remo, ele ia menos da metade, É, né, e, e o o, lado B estava e quase se eu inteiro. não me engano, o Mangueirão era finalizado os dois lados em 97, se eu não me engano. Ou no, Não, ele finalizou em Acho que é anos 2000. 2000, 2002, anos 2000, isso. anos Então, 2000. 2002. não, a seleção ela chega a jogar em 97, então no Mangueirão ainda Sim. é Chegou bandolão. Bandola, Brasil e Marrocos ali, né? Isso, foi o Aí último jogo. e lembra lá, o Golden Palace Bingo pintado na arquibancada, Vocês estão lembrou? doidos pra conseguir mexer. Já falaram de pipoca É, pantera. o Golden Palace Vocês nem têm que existe começar a mais. usar coisas que existem. Mas enfim, conta lá, geral. Tá, a gente tá falando, não vão chamar de Enzo, né? Porque assim, a galera mais nova não sabe o que é geral, Nossa, Não sabe. sabe? Conta pra gente, Tamar, antes de você falar da tua atuação, o que que era geral? cara, geral era um local popular. O cara ficava em pé, né? E ficava super lotado. Lá se movimentava, lá tomava cachaça, lá tinha o banho de mijo, que vinha da Sim, arquibancada ou da própria geral. E as torcidas ficavam ali eufóricas, é como se fosse uma grande festa, né? Dentro do Mangueirão, naquela parte. Não que a arquibancada não fosse, lá ela balançava também. Mas era um local tipicamente do povo, né? Você já tinha ingresso ali bem popular, realmente. E aí, na memória das pessoas, meus cunhados, meus amigos que foram para geral, era algo assim fantástico. Só com um detalhe, né? Que não é muito esse assunto, mas você via poucas mulheres. Né? sim, E os confrontos de torcidas eram constantes. Se o cara errasse na geral, ele ia apanhar feio. sim. E só pra você entender o que que era o banho de mijo, as pessoas elas urinavam em sacos plásticos, vedavam hermeticamente e arremessavam no andar de baixo. Bem técnico, né? Então, eu passei por isso, era um negócio muito tenso, porque você não sabia quando o cara gritava, olha, se era olha o gol, ou olha o Olha o mijo, ou mijo. olha as duas coisas ao mesmo Olha as tempo. duas Tu não coisas ao sabia mesmo se tu tempo. olhava pra trás pra ver o mijo ou pra frente o gol. Mas como é que foi como policial, né? Cara, olhado, o estranhamento, aqui usando um termo técnico antropológico, eu fiquei olhando, porque sempre tive isso, né? Mesmo como policial, eu magrelão, né? Como eu disse, não era o típico policial, apesar de eu ter 1,80 m, mas eu era magro, nunca fui de malhar, essas coisas. E aí, quando eu entrei lá junto com a tropa, a ordem era, meu amigo, aqui tem que sobreviver. Os mais antigos, o cabo, você vai sobreviver. E por um azar, entrou um cara do Paysandu na torcida do Remo, creio que foi isso. E aí, quem estava comandando, inclusive, no estádio nesse dia era uma capitã, acho que era a Capitã Leia, à época. E eu também achei estranho, tinha uma mulher comandando o Mangueirão, olha, isso em 98. E aí nós entramos, quando nós entramos para pegar, o cara já estava apanhando, cusparada, aí a gente tinha que pegar o cacetete, e eram verdadeiras, como é que chama, meu Deus? Parece um cabo de vassoura, só que, meu amigo, de maçaranduba, né? E aí tinha que bater, porque o pessoal cuspia, batia, e também cuspiam na gente, quer dizer, era uma relação de sobrevivência, realmente. Porque às vezes o cara vai estudar torcida organizada, que eu até penso em estudar, né? Muita gente já estudou, mas ele não entende que me parece ser uma coisinha aí de. Porque são cores, se for analisar, são cores, são rivalidades por cores, sei lá, por famílias. E aí o cara lá bate mesmo, e não enfrentando a polícia. E a gente enfrentando eles. E às vezes o cara acha assim, olha, violência policial, né? Na verdade, é uma violência construída ali simultaneamente, meu amigo. Não foi fácil, não, não é discurso, não. É uma linguagem própria, simbólica, né, Rafa? Que assim, a gente olhando de fora, é muito fácil dizer, torcida organizada é só bandido. Não, O policial tudo agride os torcedores, a polícia é truculenta. Mas existe toda uma simbologia de códigos, de desafios e uma série de coisas por trás do estádio de futebol, do jogo simplesmente dito. o jogo de futebol, a rivalidade como um todo, cores, simbologia, tudo é feito de códigos, né? Tudo é feito de relação de pertencimento. E a torcida como um todo, né, no mundo do futebol, ela vive paixão, ela vive amor, ela vive rivalidade, conflito. Isso é muito comum no cenário, principalmente latino-americano, né? Você tem essa vivência marcada pela violência, que faz parte do tecido. É claro que hoje, né, a gente vê alguns estádios do Brasil afora, né, torcida única, para tentar justamente evitar. O Pará, ele vai na contramão disso. Aqui no Pará a gente ainda tem um Eu acho, estádio Rafa, cinquenta que o 50. Pará, se não for o único, É, talvez seja um dos únicos no estados do Brasil, pelo Brasil a menos, sim. permitir torcida única. É interessante, isso virou tão normalizado, Itamar, que você olha os podcasts, ao geral, todo jogador que vem jogar aqui, ele fala.
O Repá É diferente. o Flores, né? Jogou Sim, aqui no Remo. Sim. Eric Flores. O Repá é o Fla-Flu dos anos 90, ele fala, Fla-Flu né? dos anos 90, Por- chiando, e fala chiando. Porque a gente é um dos únicos estádios a permitir esse lance da torcida estar dividida. Sim, sim. É, É, e assim, eu acho que essa divisão, ela significa muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu acho importante nessa divisão é a capacidade que a gente tem até o momento de saber lidar com isso. O Mangueirão, Sim, sim. apesar de ser, né, um estádio que tem poucas chegadas, né? Você tem a chegada do Paysandu que acontece ali pela Independência, né? Sim, sim. Você tem a chegada do Remo, que acontece ali pela Augusto Augusto Montenegro. Montenegro. Então, existe essa estrutura de malha de chegada ao Mangueirão que facilita, sem dúvida nenhuma. Em outras praças, você percebe que as torcidas chegam, né, pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. É, E isso completamente. talvez ajude um pouco o Mangueirão a conseguir ainda manter esses 50-50, que eu acho que é um símbolo a ser comemorado, a ser levado em consideração. E a Não, festa fica Mas bonita. também eu acho, Itamar, Rafa, que é reflexo também de como o paraense ele vê o futebol, não é? A Também. gente vê aqui, o Rafael, não sei se ele vai expor as preferências dele, todo mundo quando ele sabe que eu sou remista, né? Tá Absolutamente, 2-1 na mesa, tá 2-1 na mesa. absolutamente encegueirado pelo clube, eu não me orgulho disso. Você, Sou papão da Paysandu, Cruzou. Paysandu, então. Mas uma coisa curiosa é como um reconhece que precisa do outro. Nem que seja xingando, nem que seja amaldiçoando, nem que seja secando, Sim, sim. né? Então, eu acho que isso é fundamental para existir no meio dessa loucura do futebol uma certa sanidade, né, Itamar? Sim, é aquilo que eu estava comentando, né? Que essa construção das torcidas, eu comentei isso aqui com vocês, né? A rivalidade, ela se dá pela imprensa, se dá por jogador, tem militares no meio. Por exemplo, a Curuzu tem uma homenagem a um tio, se eu não estou enganado, se eu errado, depois a gente conserta. Mas ele é parente do Lauro Sodré. Da família, é o Leônidas Sodré de Castro, se eu não estou enganado, é irmão ou é tio do Lauro Sodré, eu acho que é irmão. E o Baena, o Antônio Remo de Antônio Baena, né? O Leão de Antônio Baena, o Antônio Baena foi um comandante da PM que lutou na Guerra do Paraguai. Ou seja, há um simbolismo militar muito grande. E essa rivalidade até então, um pouco segura, né? Mas depois ela vai se expandindo na popularização. E a polícia também agindo ali, porque a função dela era coibir isso aí e, assim, pensando muito no que é repressivo. Agora, Hoje que se fala de prevenção, cara. E aí, quando tu falaste, tem que ser racional, tem, porque eu acabei descobrindo algo que parece óbvio nas famílias, pô. Lá em casa é o seguinte, eu sou democrático. A minha esposa disse: "Eu quero escolher os nomes dos filhos", não tem problema. Saulo e Maria, né. O Samuel ela escolheu, só que o Samuel agora já está no céu. E na hora de escolher eu disse: "Eu quero, bora botar Itamar Júnior", ela disse: "Não". Mas eu fiz de propósito. "Tá bom, tu escolhe o nome". E aí eu escolho os times. Adivinha qual foi que eu escolhi? Então lá em casa tá 3-1. Ela é Remo, entendeu? Mas democraticamente. O que que eu quero dizer? Tá nas famílias, tô brigando com meu irmão, com meu primo, com o Sim. cara da rua, pô. E aí isso eu acho que é pra ser lembrado pelas torcidas como rivalidade, como de rivalidade, mas que pudéssemos colocar no clube e pensar que é a marca, é Repá. Foi isso que eu acabei descobrindo. Tu achas que eu, como Paysandu, vocês acham que eu não ia querer pesquisar o Paysandu? Só o Paysandu? Pensa eu comigo. acho, inclusive, que te colocaram pra torcida do Remo como PM pra tu bater nos remistas. Com Foi vontade. proposital isso aí, Se eu Louro. fosse Isso foi comandante da PM, estratégia. Na verdade foi o contrário, o Foi o Paysandu entrou no Remo. Ela era uma comandante do estádio nesse dia, não é isso? Era uma capitã. Então essa capitã, com se eu, certeza, se eu comandasse a ela torcia PM, pra sabe o que, alguém. que eu ia fazer? De vem cá, E é o comandante soldados, geral, o coronel Neves é remista. soldados, quem é remista, passa pra cá. Quem é É, Paysandu, passa pra cá. A pessoa do Paysandu vai tudo pro lado A. Remo. Do Porque Remo, ela, quem é remista vai pro lado Coronel B. Costa quem é Júnior remista vai pro também, lado da Casa B. Militar, que é meu chefe, ele é remista. Fica a dica aí, ó. Você que tá aí na atuação do Repá, Muito. bota os bicolor tudo pra fiscalizar o lado A e os azulinos tudo pro lado B. Não vai ter uma confusão. Não, É, vai mas ser olha, a gente pacífico. tá falando muito da popularização do futebol, mas a gente sabe, né, Itamar, Rafa, eu acho que de maneira geral, todo mundo sabe que o futebol ele chega no Brasil como um esporte de grife. Chega Certo. pelas mãos do Charles Miller, né, filho de imigrantes, acho que é inglês ou escocês, acho que é inglês, traz os primeiros kits para disputa de futebol. E o futebol se insere, para quem não sabe, aí já na virada do século XIX para o século XX, como aquele esporte, com todo o perdão que o anacronismo me permite, mas esporte de playboy.
Certo, não é? certo. Ele, Sim. inclusive, fazia parte do hall. Você fala aqui. Pra quem não sabe, o Itamar ele tem esses 3 livros aqui. Ele fala de. Só falta falar de cerveja. Futebol, subúrbio, sabe? Prévia e Festas cerveja. esportivas. Festivais esportivos, né? Eu É, li, eu li esse livro dele aqui, eu terminei o livro com uma sede, rapaz, que vocês nem imaginam. Mas, enfim, o futebol ele chega aqui como um esporte de rico. Ele Certo. fazia, né, Rafa, uma espécie de parte daquele rol do homem civilizado, que sim. cuida do corpo e cuida da alma. No Rio de Janeiro, quando o futebol ele começa a ser praticado ali no início do século XX, ele era chamado esporte de boa gente, né? Quer Isso, dizer, isso. se é um esporte de boa gente, é porque existe, né, aquele que não é uma boa gente. E esse esporte praticado por uma elite, por uma classe média alta da cidade do Rio de Janeiro, esse futebol praticado basicamente por homens brancos, né? Enfim, quando ele se espalha, quando ele se espraia pelo Brasil afora, inclusive isso entra a Amazônia, ele também nasce dialogando, inclusive a origem dos clubes paraenses, principalmente Remo e Paysandu, e também a Tuna, tá lá nos esportes náuticos, né? Sim, sim. Também era um esporte de homens de boa Era gente, uma né? espécie de beach tênis do É, início do século XX. Isso mesmo. Beach tênis. Isso mesmo. Mas olha rapaz, só, os meus amigos que jogam beach tênis não vão gostar de ouvir beach isso. tênis, pô, uma raquete de beach tênis Mas é aí R$ 1.500. ele transita. Agora, R$ 1.500. é, Como é que populariza, né? não tem como popularizar, mas Louro, só para, desculpa te cortar, mas assim, há um fenômeno nos anos 30, e o Gaudêncio acho que pode falar um pouco disso, a nível de Brasil, a nível de Pará, que é quando você começa ver o futebol caminhar para as praças esportivas, começa a surgir, por exemplo, os campos de subúrbio, a popularização do esporte, ela acontece nesse contexto, talvez muito também por uma política de Estado, a nível de Brasil, mas também por uma política pública a nível de Estado, né? O futebol e política, tanto no Brasil quanto no Pará, eles caminharam muito de mãos dadas nesse processo de popularização. É, antes do Itamar falar essa popularização, bora lá, Itamar, como é que surge o Remo? Olha, o Remo surge lá em 1905, né, ligado a uma dissidência do Esporte Clube Pará. Para quem não sabe, o Esporte Clube Pará fica ali na Avenida Nazaré. Eu não sei a localização exata, tem uma foto linda dele que eu descobri em algum cartão postal do início do século XX e que, obviamente, eu coloquei na minha tese de doutorado, né? E lá, esse Esporte Clube Pará fazia de tudo. Inclusive, é um dos primeiros a disputar futebol aqui no nosso Campeonato Paraense, que iniciou em 6, depois não terminou. Tem até uma controvérsia nisso aí. Acabou ficando em 1908, União Esportiva sendo campeão lá, acho que 2 vezes, a primeira e a segunda, se eu não estou enganado. E com times como o Guarani de São Brás, né, disputando esse campeonato. Então o Remo surge assim, o futebol era algo que ia ter lá no Clube do Remo, com certeza pelos seus, como é que chama? Seus sócios, mas a ideia era esporte náutico. Por isso, Clube do Grupo do Remo, né? Aí depois, Clube do Remo. Que surge, né, Itamar, tendo como inspiração o clube do Remo londrino, né, o Rowing É, Club, que inclusive existe até hoje. e não é um exagero falar, porque em inglês eles estavam aqui. Agora, aqui um detalhe. Vocês são historiadores e sabem disso. Os caras vinham de lá, dos grandes centros, para liderar empresas aqui, naquele processo, né, que a gente chama de imperialismo capitalista, aquela segunda onda, né? E aí você tem esse expansionismo, que também está aqui na América Latina, e está aqui em Belém por causa da questão da borracha, e Sim. os caras estão ajeitando rua, estão botando eletricidade, os caras estão montando, estão jogando bola. Tanto que tinha jogador inglês no Paysandu. Ainda, claro que já é 14. E uma coisa que a gente tem uma ideia da popularização, cara, de que ela vai estar nos anos 20 e 30, mas na verdade eu começo a repensar isso. Porque tu tem um jogador negro, que é o Bruno de Menezes, que é um cara lá que tá ligado lá à família do Bruno de Menezes lá nos Jurunas, que a gente pensa que é só um poeta e que estava jogando em 1907 no Guarani. Claro, um garoto, né? Um Sim. moleque, um adolescente jogando bola, quebra com uma teoria lá do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, nós temos uma essência aí, já que se podemos trabalhar assim, vem da Europa, é um esporte de grife, vem também com operário, é meio que misturado. Quando o cara vai estudar isso na Europa, não é o futebol que é de elite. Por incrível que pareça, é o rugby, né? Que é um negócio mais pesado. Esse aí não dá pra. Ainda mais é quase 50 anos, 49 aí não dá, mano. Aí só, a não ser que seja 50 e mesmo assim, se botar os caras aqui em malha, eu tô ferrado. Porque tem cara de 60 anos aí, vocês sabem. As companhias elétricas, né, que começam a ser instaladas nesse contexto, inclusive o pessoal que veio trabalhar em bancos de borracha, enfim,
Era eles muita grana em Belém, era mano. muita grana em Tava Belém. rolando grana em Belém. Além disso, tem as touradas, pô. As Aqui touradas em Belém. aqui em Belém, Na frente né? de onde hoje é a Estação das Docas, tem uma Isso. praça de tourada, né? As Só pra touradas. você ter uma ideia, é como se hoje você estivesse indo ali no Teatro da Paz, a Lady Gaga estivesse se apresentando mais tarde. Essa é a Belém da Borracha, que inclusive é a cidade, Com as meninas de lenço, Sim. aquela roupa bem é a num local quente. cidade que promove o primeiro ator brasileiro em Hollywood. A gente fala sobre isso, né? O senhor Olha Sinésio só. Mariano. Mas enfim, a gente tem uma cidade efervescente, muito dinheiro circulando por aqui, isso atrai muito capital inglês e os ingleses trazem o futebol com eles, né? O Clube do Remo é fundado, ele é fundado, qual o motivo? É romper com o clube que dominava a região? Eu digo assim que quando a gente começa a ler e pesquisar mais, as pessoas criam motivos, né? Mas, bora criar uma rivalidade aqui, talvez o embrião. Meio que, isso não é meio não é elite, né? Mas, assim, também eles são jovens. Percebam que o jovem gosta do esporte. Belém é uma cidade esportiva, não é forçado aqui. Os caras correm hoje, os caras andam de bicicleta, o cara abre uma. Tanto pobre como Beach rico. tênis. O beach tênis aí, ó, pra defender o beach tênis. Eu sei que é ruim popularizá-lo, mas de repente Mas Itamar tem outra coisa, jovem rico pode alugar. cheio de energia, Pode alugar. né? Porque o jovem pobre, ele não tem energia. Porque ele tá carregando madeira na rua, ele tá se virando, ele tá correndo Cara, mas atrás. aí tem uma coisa incrível. Por exemplo, eu fui da periferia de Tomé-Açu, pô. E a gente não tinha um campo lá. E assim, tem uma experiência lá que o pessoal, muito trabalhador das serrarias, cara, o cara fumava maconha porque ele ia pra serraria, pô, cheirar aquele pó. Ou seja, não é pó de cocaína, tá? É o pó da madeira. Pó da serraria, E o pessoal. cara, pra Entenda aguentar, mal. ele fumava aquela maconha. A gente via. Eu digo com sinceridade, não tenho nenhum problema em dizer, nunca usei. Eu O já, que é que não eu usava? gostei. Eu usava álcool. Não, o álcool que é o normal, né? Porque o cara quer, é maconha, não sei o quê. Mas e o álcool? O álcool também é droga se o cara for trabalhar. E dá muito problema também. Inclusive, bem mais problemas. E muito mais. E ele é legalizado. Então lá, os caras pobres, mesmo ferrado, né, no trabalho cotidiano ali de carregar madeira, de serrar madeira, os caras jogam bola, pô. A bola dá as 5, cara. Impressionante. E tu falando de música caribenha, eu fiquei lembrando, essa cúmbia rolava lá. Aí a minha mãe era professora do local, então a gente conhecia todo mundo, né? Não é que fosse uma elite, bem pobrezinha, que minha mãe é aquela chamada professora primária, né? Então, todo mundo conhecia ela, o filho da professora, os filhos da professora e tal. Aí eu acabava jogando bola, que eu não. No fundo, eu era da periferia de Belém, né, cara? E o meu pai, ele era sargento, eu tive e na época que era ditadura militar, pô, então a gente tinha uma certa estabilidade, né? E depois disso caiu, meu irmão, eu tive que me adaptar. E me adaptei muito bem. Eu digo que eu sou itamargaldense porque eu também vim da Caneiro, vim Tomé Açúcar. Cara, eu fico até emocionado de falar. Eu gosto muito dessas minhas origens. Não seria o itamargaldense. E aí, tu falando isso, fiquei lembrando, né? Mas os caras se divertiam, pô. Só que era com pouco, entendeu? Aí é cachaça. Aí é buchudinha, que é mais recente, né? É. Na época é velho barreiro, entendeu? Aí sabe o que era o torneio? Um porco, uma garrafa de velho barreiro. O pior é o que? Isso tá na minha memória, né? Era o Dona Andréia. Que era aquele conhaque Dreia, não sei se vocês lembram, né? Dona Andréia. Eles chamavam de Dona Andréia. Dona Andréia, Já me aprontou poucas e boas. Andréia, Esse o patro... conhaque do milagre. esse pa- Milagre é acordar no dia esse seguinte. patrocínio eu não quero. Mas olha, falamos sobre o G do Remo, a origem de Golden Goal, né? Que ele surge assim, Tomé Açu, a potência está sendo... Até hoje o pessoal tá falando assim, cara, tem alguma coisa errada no que está certo. Como é que tá fazendo gol, pô? Bom, agora estão filmando, eu falei. Olha aí, tá vendo só? Vamos atrás desses registros. Mas olha só, o Remo então surge em 1905, né? Isso. E ele passa até um certo destaque, isso eu tô falando baseado nas leituras que eu tenho, mas o Remo ele passa um tempinho sem atividade, né? O remista começa a fazer aquilo que ele mais gosta, brigar com ele mesmo, né? Os remistas brigam, e aí tem um tempinho, né, que o clube ele passa off, né? É porque a verdade, o Remo não surge buscando futebol, né? O Remo surge linkado com o modismo mundial dos esportes. Que é a palavra. Ele vai variar de cada local. Por exemplo, palestra é esporte, que é italiano. Aí os esportes, o inglês. Né? Então, cada local com essa ideia. E o Remo não estava querendo focar no futebol. Eu, como paysandu, muitas vezes encarnei. O Remo foi fundado em 1905 e ele não tem título, foi ter título lá só em 13 e tal. Porque o Remo não iniciou com o futebol, cara. O futebol se ocorria, que eu não vi muito em registro, mas deve ter, porque o Esporte Clube Pará tinha.
Ele ocorria internamente, os caras não estavam focados, eles queriam mais os esportes náuticos mesmo, inclusive polo aquático, dentre outros. Então, assim, fica em off até 13, porque algo começa a se popularizar antes daquela popularização dos 30, que é mais. Não se chama tanto assim agora, mas eu vou colocar dessa maneira para a gente entender mais o pessoal lá do cursinho, como tu falaste, da nível médio, do Enem, do populismo, né? Então, quando tem uma política populista, parece que o negócio aumenta. Eu consegui mapear isso. Então, claro que eu não peguei todos os clubes. Fui na geografia, peguei os caras de lá, olha, mano, tá aumentando aqui, me coloca os bairros. Aí tu começa a perceber que já sai da cidade velha, sai de Nazaré, né? E os caras jogavam em São Brás, no descampado de São Brás. É até uma boa você falar isso, Itamar, porque assim, bora entender um pouquinho. 1906, pô. Pois é, bora entender um pouquinho o que que é Belém de 1906. Porque hoje você fala que eu nasci no Marco. O Marco já é bairro de Novo Rico. Em 2026, o Marco, pra você comprar um apartamento no Marco, não sai por menos de meio milhão. É verdade, Na verdade. planta novo. Então, hoje o Marco, ele não é o Marco, por exemplo, da minha adolescência, na nossa Da adolescência. minha Não é o infância, Marco né? da tua Não é o infância. marco do início do século Você XX. fala, por exemplo, em um Marizal hoje, você não pode ir ao mesmo Marizal dos anos Sim. 50. É outra É outra coisa. parada. Então, bora falar um pouquinho dessa Belém de 1906, quando esse futebol está surgindo. O grande centro ali de Belém era a cidade, o bairro da cidade, né? Que a gente chama de Cidade Velha. É isso, isso. Não é isso? E aí tu tem uma Belém se expandindo na direção do que hoje é São Brás. Isso, exatamente. Né? Eu acho que por uma questão espacial, disponibilidade de terreno, é por ali que o futebol começa a se popularizar, né? Ali na extensão da Estrada de Ferro, que hoje é Almirante Barroso. O que acontece aqui, por exemplo, Rio de Janeiro tem Laranjeiras, tem uns estádios lá, né, com o pessoal da elite. Belém tinha umas praças. Essa expansão começa a ir para São Brás, talvez por conta de que você tem sítios, locais das elites que saíam já de Nazaré, que era um local que o Cais da Elite saiu da Cidade Velha para ficar lá nos seus sítiozinhos, e vão agora para o Marco. Mas, por exemplo, a Praça Justo Chermon, se não me foge a memória, é a de Nazaré, ali do É canto, do Canjo, chamando. jogava-se futebol, tá? A praça que é na frente do antigo presídio de São José, agora Polo Joalheiro, jogava-se futebol. Chamava de, não é arena, hoje se chama tudo é arena, né? Mas não era arena, me fugiu aqui o nome exato. Mas, bom, tinha um campo de Praça futebol. Amazonas, acho que Era hoje é praça de esportes. Praça Era Cleide praça Moraes. de esportes. Todo local que tinha futebol, praça de esportes. É o que estava nos jornais, né? E outros locais também. O que mais? Aí outras praças que nós tínhamos aqui. Em São Brás é um descampado. Então, você tem ali na frente do presídio, o Justo Sermon, a Praça Batista Campos. Outro local que os caras jogavam bola em 1906. Até anterior. Por isso que, quando vocês falam do Charles Miller, nada contra, os mitos de origem, nós sabemos como historiadores. Mas Belém, com esse contato, começa a me dar uma ideia que será que os caras não vieram primeiro para cá? E outra coisa, só foi estudante mesmo? Pô, eu acabei de falar de operário, do dono da empresa ou do representante do grande Uhum. capital, né? E também dos militares, pô. E os esportes eram uma forma de você ter. Não vamos esquecer que isso aí é um prelúdio da Primeira Guerra Mundial. Bora treinar, meu irmão. Por exemplo, ninguém. E aí eu misturo com história militar. Muita gente não sabe, mas a UEPA ela foi um quartel, onde é a UEPA lá da Djalma. Muita gente não sabe, mas o bairro do Reduto é porque era Reduto Militar, aquele quartel lá da Gachaviana, feito para PM por conta da cabanagem, né? Porque a cabanagem você não tinha o controle dessas tropas, e esses caras treinavam. Treinavam cabo de guerra, treinavam corrida e treinavam futebol. Não é à toa que a PM do Pará, me parece, não sei as outras, tá? Eu não tenho essa experiência, não tenho como saber. Mas a do Pará, cara, ela tem uma experiência com esporte de corrida e futebol. Tanto que fundaram Tiradentes. Futebol parece algo que tá no sangue do policial militar. No meu caso, eu tô meio fora, mas eu fico insistindo, eu tô lá, eu sou resistência. Novamente estamos vendo a história de Galdemir aqui entre nós. Galden Mas, Gol tá voltando. mas percebam que, olha só, essa ideia da praça mistura Sim. membros da elite com caras do bairro como Bruno Essa, Menezes, cara. essas zonas de contato, Gaudêncio, elas são interessantes por quê? Porque eu acho que essa praça nos subúrbios, que você consegue mapear com facilidade, mostram que tu tens tanto a presença dos populares, né, quanto a presença dessas pessoas que estão envolvidas diretamente na própria formação desses times paraenses, né, nessa transição do esporte
náutico para o esporte do futebol como exemplo. E uma coisa interessante nessa percepção que tu traz é o seguinte, cara. Talvez seja esse o grande barato para tu explicar, por exemplo, o processo de expansão da paixão pelo futebol no estado do Pará, na cidade de Belém, para ser mais específico. Porque talvez só o clube por si só, sem o envolvimento das próprias massas, não consegue formar, mesmo que haja uma política de Estado, que a gente sabe que vai ter, Sim, principalmente a partir dos anos 30. sim. Mesmo que haja uma política de Estado, se você não tiver o envolvimento da presença da prática esportiva nesses campos de subúrbio, nessas praças de subúrbio, provavelmente o futebol não seria o que é hoje no Pará. Talvez a rivalidade Remy Paysandu, não sei se eu estou exagerando, ela nem fosse o que ela é hoje. Esse é o ponto que deixa o Remo Paysandu forte. Ele não é só da imprensa do Edgar Proença. Ele não é só dos militares. Ele não é dos estudantes, como o Leão, que era estudante de direito, né? E é uma família. Depois, se a gente pesquisar a árvore genealógica dele, ele tá ligado a uma família que é de juristas aqui em Belém. A família Feio no Clube do Remo, né? Tem uma galera aí que são de elite intelectual, inclusive. Mas a questão é, quando o cara tá tendo contato lá naquela praça, tem alguém que limpa, tem alguém que vende alguma coisa, porque é quase que inexplicável. Você olha para os Jurunas, tem vários campos depois desse processo, claro, mas também você tem as praças, onde as pessoas vão, elas circulam, isso é aberto. Talvez não fosse para ele consumir, mas sabe aquele cara que tem que passar, nem que seja para limpar, é um personagem do capitalismo que a gente sabe que tem e que ele vai ter esse contato. E, cara, isso é levado pra periferia, pro cara do porto, vai ser levado pra vigia. Aí o Remo Paysandu pega o cara de lá do bairro. Eu acho que isso fortalece. Até porque o futebol, desde o início, tá pegando um cara que pra mim é um baluarte, que é o Bruno de Menezes, cara. Quando ele pega o Bruno de Menezes, pra mim quebra com uma teoria de que é só da elite. Não dá pra eu afirmar que é só da elite 100%, né? Por essa Essa presença, rivalidade. Pra quem tá acompanhando a gente e não sabe, quem é Bruno de Menezes? Por aquilo parece que tem gente que não sabe. É Quem é porque Bruno? eu acho que o Enem quebrou um pouco. É uma crítica que eu tenho ao Enem, desculpe. É nem a Virgínia e o A TikTok. gente não tá vendo, a gente não tá vendo as coisas da gente aqui, E o cara. Neymar. Então, verdade. Bruno de Menezes, vamos lá. Bruno de Menezes, características. Rafael Ferreira, por favor. Bruno de Menezes é um escritor de grande nome no estado do Pará, né? Escreve muito sobre a questão do comércio popular, do ver-o-peso, da gente, da mestiçagem da população de Belém, né? E tá também transitando na musicalidade, nas periferias, faz parte de um grupo que eu acho que é um grupo mais importante da intelectualidade paraense. Eu gosto muito, pessoal da Academia do Peixe Frito, que tá ali no peixe. Isso mesmo. Que tá, né, não só o Bruno de Menezes, né? Mas você tem uma série, né, de personagens que vão levar para a literatura todas as vivências Era e tudo história. é uma literatura que, na verdade, não é ficcional, porque eles trazem uma escrita da realidade, o Batuque é o exemplo disso, É. né? E eles trazem essa percepção da construção do paraense enquanto elemento produtor de um saber, de tradições, de conhecimento. E uma coisa que eu acho interessante é que isso é feito, por exemplo, num período, Gaudêncio, que está bombando a ideia do modernismo. E é muito comum se vender a lógica modernista De no campo fora, literário de como fora pra sendo a origem, né, de São São Paulo, Paulo, é. Meu 22. irmão, É muito. cai em 7, o cara jogando bola. Pois é, Que é o que o Maurício, que é meu orientador. meu Aí um também. abraço aqui pro Maurício. Eu agradeço muito que ele, o professor Aldo, abriu as portas. O Aldo foi o primeiro a dizer isso, cara, isso da tese. Ele disse isso lá em 2003, quando eu me formei. E assim, cara, o cara jogando, desculpa te interromper, jogando bola. Tem uma experiência do modernismo, não foi criado Sim. por de São Paulo, cara. Nós temos o nosso, temos o Rio, temos a Floresta. E outra, a cidade da Floresta. Belém é uma cidade que tá linkada. Eu não posso falar só de meio ambiente, esquecer da cidade. Porque a cidade tá interligada com o que é floresta, pô. Mas uma coisa que vocês estão falando, eu acho que ajuda a entender muito Belém. Belém, nessa época, para quem tá meio perdido, a gente tá falando aí de até 1900, 1920, certo? Belém é uma cidade, cara, que ela tá no centro do mundo capitalista. O mundo tudo gira em torno Sim. daqui, nós somos ah, Paris da América e tudo mais, certo? E a gente sabe que nessa hora os holofotes do mundo estão aqui. Só A para partir deixar, mais ou só pra menos. deixar claro, Louro, rapidinho, tu fala uma coisa, só um dado aqui.
O segundo principal produto da pauta de exportação do Brasil é a borracha nesse contexto. Exato. Só o café que está à frente. Chega então a ser, vamos lá, a terceira capital em termos de circulação econômica no Brasil. E obviamente que isso vai trazer não só capital, e não vai só levar borracha, mas também vai trazer informações, gente e circulação no modo geral. Uma coisa que E a bola, né? eu acho muito interessante para A você bola. entender a cultura popular do Pará, isso vai desde do que eles estão falando até hoje, é o seguinte, a nossa periferia, nosso subúrbio, a gente vai falar sobre subúrbio depois, eu acredito, eu acredito, eu acho que é um, 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 um organismo vivo. Sim. Sim. É um organismo vivo, assim, não adianta você excluir a população, seja lá do que for, porque ela vai encontrar as formas dela de Se interpretar, reinventar. de vir reinventar. Aconteceu com as óperas do Teatro da Paz, que viraram os cordões de pássaro, viraram os cordões de boi. Aconteceu com o futebol, que talvez o sujeito não participasse nesses centros As esportivos. soirées, sabe o que é soirée? Festa dentro dos clubes, que o Maurício estuda, ele estuda brega, porque tinham clubes que tinham brega. E as soirées, ele me ensinou a pronúncia, Gaudêncio, não é soirée, Itamar, é soirée. Como eu não sei o francês, né? Festa na periferia de 15 anos de clube lá no Jurunas, pô. Sim. Então, as classes populares, elas sempre vão fazer a releitura. Talvez tu não deixem tu jogar futebol na Praça Batista Campos. Mas você lá no teu setor, como a gente fala hoje, Setor. você vai conseguir recriar isso, né? Só para não ficar assim, porque futebol no Pará é muito briga de dois filhos. Você fala de um e não fala de outro, a rapaziada reclama. Remo criado em 1905, para variar, brigar, o remista adora brigar entre si. Em 1915, a galera se reúne. E o Paysandu? O Paysandu ele é criado em 14, ele é fruto do Norte Clube, né? Na verdade, a ideia do Paysandu, ela tá muito ligada com a memória da Guerra do Paraguai, e ele só surge porque o Norte Clube perdeu um jogo lá pro Clube do Remo, em 13, se eu não me foge a memória, e aí o Goleão não gostou, disse que foi uma questão do juiz, e como os jovens, né, bora criar um outro time para bater o Remo, aí é até ruim falar isso, porque, olha aí, ó, tá vendo só? Mas não foi de incidência, né? E aí criou-se o Paysandu. Agora, uma coisa curiosa que poucos torcedores do rival falam. Cara, a história do Paysandu está muito ligada à Guerra do Paraguai no uniforme. Se você não sabe por que o uniforme do Paysandu é como dizia a marchinha, né? Uma lista branca, uma lista azul, o nome, a rua. Eu não vou explicar o significado de Curuzu aqui, vocês pesquisem depois. Tá tudo muito linkado, né, Itamar, à Guerra do Paraguai e à memória. E eu acho que também há um esboço de nacionalismo. Sim, sim. Os clubes têm na minha tese, tanto na dissertação, eles têm essa discussão, né, de uma ideia de uma pátria de chuteiras local em cada clube. Talvez por isso. Cara, como eu falei, na discussão da Primeira Guerra a gente tem isso, né? Quer queira que não, uma guerra em tempos de paz. Com relação ao Paysandu, a memória da Guerra do Paraguai. Mas deixar bem claro que as coisas estão ligadas com o Uruguai. Com o Uruguai, perfeito. Só mas explica assim, rapidinho, eu tô te perguntando coisas que eu acho que todo torcedor de clube deveria saber. Eu acho que o torcedor do Clube do Remo tem que saber a origem do nome. se eu a gente não falou lembrar, aqui. vocês vão me perdoar. A coisa às vezes Não, mas acontece. senão a gente inventa. Não vai. O Itamar é um cara, eu li o livro dele, mas tá ligado a uma Guerra do Prata, né? A conquista da região lá do Paysandu no Uruguai, não é isso? Sim, sim. Onde houve ali vários. A região do Prata, Uruguai, Paraguai, tudo aquilo ali, era uma região de muita disputa territorial, onde o nacionalismo. Eu acho que foi o primeiro grande surto nacionalista da história do Brasil, a vitória na Guerra do Paraguai, né? E depois as memórias que surge a reinterpretação ali. Tanto que vai Que ter. no Paraguai é chamado Guerra do Brasil, né? É verdade. No Paraguai chama de guerra. E tem um amigo lá, paraguaio historiador, que ele me manda umas coisas. Guerra do Olha, o que Brasil, Guerra da fizeram. Tríplice Aliança. Não vamos falar sobre isso agora, senão você Não. não vai torcer pelo Brasil na Copa. Olha só. Então, o Paysandu é criado com esse nome, em homenagem a uma identidade da Guerra do Paraguai. Uniforme, né? Sim, sim. Agora, assim, eu sei, eu não encarno com o Gervásio por causa disso. Agora, por que aquele pé voando no escudo? Alguns colocam que aquele pé lá tem a ver com a história do Ícaro, né? Porque assim se mistura com mitologia grega. Se é Enquanto- Ícaro, o hino deveria ser o sonho de Ícaro do Biafra. Voar, subir, Sim, subir. Mas é isso que a gente tá sonhando. A gente não pode negar que nós vamos subir. Eu espero que tenha reparo na Série B. Não, tô Não brincando. faça isso. Tô brincando. Não, deixa o Remo ficar na Não, A. Precisamos ter uma referência. Vamos falar do porquê desse pé voando. Porque, assim, o pé voando, eu falo não como. Pra mim, que sou paraense, acho que pro Rafa também,
Coisa mais natural do mundo. Meu rival tem um pé voando no escudo. Mas assim, eu sigo muito perfis que analisam escudos de time, analisam. E esse pé voando, ele é muito exótico Sim, aos olhos dos analistas de fora. alguns falam o seguinte, e até porque ele não surge logo, né? Quando eles fundam Paysandu, as cores são do Uruguai. É uma batalha que tem no Uruguai, a tomada de Paysandu, só que ela provoca a Guerra do Paraguai. E na memória da época, do final do século XIX, início do XX, o cara não lembrava de batalha no Uruguai. Várias batalhas que eles linkavam com a Guerra do Paraguai. E aí, isso tá no site do Paysandu, que eu coloco, não é que isso é uma maneira errônea, é uma leitura que o Paysandu tem. Olha, não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai. Não, tem a ver, viu, meus amigos do Paysandu, com a Guerra do Paraguai. A batalha no Uruguai, tomada do Paysandu, ela vai provocar a guerra e ela, na memória dos militares, dos políticos, vai estar essa Guerra do Paraguai. Então as cores estão ligadas ao Uruguai, né? E a questão do Tuiuti, que foi uma das batalhas que o exército vence, diz que foi uma carnificina campal, né? E o exército coloca como algo heróico, o exército, esse exército PM, porque a PM também é um exército local, que participou da Guerra do Paraguai, a nossa PM do Pará. Tem o comandante Antônio Baena, né? Que ele comandou uma parte da tropa paraense lá. Bom, aí resumindo a ópera toda, então o Paysandu vai estar nesse contexto de memória dessa Guerra do Paraguai. E o Pé Alado, ele vai ter, alguns jornalistas colocam como uma história da mitologia grega, né, de algo heróico, mas só que também tem a ver com o que o Paysandu vai fazer na década de 20, né? Porque o escudo ele vai mudando. O pé alado não tá no escudo original, não? O escudo original não tem o pé. É mesmo, eu não sabia Tem disso. pé, Eu não já sou viram? obrigado a Já saber. viram lá um. Qual é o ano que entra o pé? Eu não sei Vou exatamente. pedir pro meu diretor colocar na tela aí, daqui a pouco ele vai botar pra Tem uma gente. camisa do Paysandu em homenagem. O primeiro lá, o Paysandu, futebol, clube. Uhum. Aí depois muda, aí logo depois eles colocam o pé alado, porque isso é uma construção, né? Sim. Eu creio que seja assim. Eu aprendi, porque tem uma frase, vocês citam muitos historiadores, uma frase que o Wolverine diz que é assim: conheça os seus amigos, mas Sim. conheça muito bem os seus inimigos. É. Eu aprendi que o pé alado é em referência a Hermes, Isso. o deus Eu da confundi o nome. mitologia grega, Exatamente, isso. que é o deus Isso. da rapidez, Isso, da agilidade exatamente. e da fofoca, tá? Mas essa história também do Ícaro, que é do voar, voar, subir, subir, ela o pessoal coloca também. Mas assim, é a mitologia, ligada à mitologia grega, né, greco-romana lá, e realmente tem a ver com a velocidade do time. Na década de 20, o Paysandu tem um time muito bom. O Remo começa a ganhar os campeonatos, né? E aí por isso que eu digo que tem uma evolução desse escudo. Até porque ele precisa criar uma identidade, né? O clube do Remo também muda um pouco o símbolo dele, né? Vocês prestarem atenção, começa, inclusive, não só o símbolo, mas as camisas. O Remo também já foi com listras. O primeiro time do Remo é com listras, tá? Só E que eram quem listas diz horizontais, não é isso? horizontais. Quem disse isso é o Ernesto Cruz. Eu também basei muito no livro dele, História do Clube do Remo, pra ver que eu sou um Paysandu sem ser antirremista, né? Mas eu aprendi agora, tá, gente? Eu sei que a gente constrói rivalidade. Eu tô torcendo pro Gaudense. É o Hermes, Vai exatamente. golear. Mas essa ideia do Ícaro também aparece, né? Inclusive, tem uma curiosidade: o primeiro logo do isso mesmo. Sesc, Os homens que que era um voavam em logo, campo. que era um logo que parecia um disco voador em cima de uma família, aquele disco voador era o chapéu do Hermes, que é mesmo o chapéu Isso, da é isso asa do mesmo. pezinho do Paysandu. Agora, posso dizer outra coisa? Fique à vontade. Vocês olharem os escudos que tem no mesmo período próximo, muito parecido com o Paysandu, muito parecido com o do Remo. Aí tem um estudo geral, que os caras vão ver isso. Se ela é francesa, se ela é portuguesa. Sim. Mas se vocês. Porque não tá aqui no livro, porque a editora ficou com medo de, olha, vai ter que ter direito autoral. Mas são clubes extintos, né? Aí, você quer bancar? Eu fiquei na dúvida, eu não coloquei aqui. Mas uma outra oportunidade eu mando pra vocês, né? Porque eles estão nos jornais. Pra mim, eu não teria que pagar direito autoral, É porque público, né? é público, domínio público e mais de 70 anos, É, inclusive. tem mais de 70 Cara, anos. se vocês olharem os símbolos, são muito parecidos. Com bola, com asa, com divisão do. Você tá falando dos outros clubes daqui de Belém. Isso. Isso. Então, bora falar de alguns. Eu lembro muito, isso é muito velho, Duelo Marítimo, que já não existe mais. Tiradentes, time da PM. Existe, mas não tá Com mais. todo respeito, também foi o time, inclusive, que tá registrado a maior goleada da história do Campeonato Paraense. Ainda pertence a PM, o Tiradentes? Ele tinha um coronel da PM que estava à frente, mas não estava mais ligado à PM, né? Ele chegou até a ficar com a guarda municipal, depois foi para Salinas, se não foge a memória, mas ele não tá mais com. Pois é, vamos aqui falar um pouquinho sobre os times que já existiram. Né? Eu lembro do Duelo Marítimo, que é muito antigo. Dos mais recentes, Sport Belém, acho que ainda existe. Tiradentes, eu não sei se ainda existe. Pedreira de Mosqueiro. É antigo esse aí. Genos de Abaetetuba, né? Vênus. Tinha o Genos. Marituba de.
Pois é, Isabelense, que eu lembro de um uniforme laranjado, não é? Mas na verdade é vermelho o Frangão da Estrada. Mas ele É deve ter tido Teve uma anos variação. 90 era laranjado. Mas vamos lá, daqui de Belém. Porque assim, a gente tá falando de um período em que o futebol como esporte, ele surge na elite e ele vai ficando popular nos subúrbios. Então começa a surgir times populares no subúrbio. Hoje o time. Fora da caixa, O fora que da... você entende de futebol de subúrbio hoje é futebol pelada. É o futebol pelada, que eu acho que é uma permanência, né, Itamar, né, Rafa? Desse futebol não oficial. Por exemplo, você diz Manaus não tem futebol. Não, senhor. Manaus era igual aqui, cara. Eu queria estudar Manaus. Eu queria poder ir pra Manaus. E aí, o que tá acontecendo? Por que não tem um repá lá? Itamar, eu tenho uma ferida não cicatrizada da Copa com Manaus e não vai cicatrizar. Ela jorra sangue e mágoas. Mas você dizer que Manaus não tem futebol, isso aí é um devaneio. Você é um doidivanas. Por quê? Manaus, só que o futebol profissional não. É. Eu tenho O que é percebido. diferente, né? O futebol, o Exato. subúrbio, o futebol E eu quero profissional. aproveitar, já que a gente tá falando de passado, mas falar de presente. Eu não sei se vocês viram o que tá acontecendo no Maranhão. O Sampaio tá na 4ª divisão, enfim, tá em E as vias. torcidas? Sim. Então, Aquilo lotava o Castelão. Então, com moto. Sampaio, Moto, hoje é o Maranhão O Atlético Maranhão. Clube, o MAC tá lá, mas enfim. Eu tenho percebido que o futebol, como virou um esporte milionário hoje, né? O fato de ele virar um esporte milionário, ele tá voltando a se elitizar. E Eu um vou- exemplo, Aqui tá Flamengo e dessa, Palmeiras, pô. um exemplo dessa Exato. elitização é a própria geral. Hoje tu Vou- pega as arenas eu vou e falar- embranqueceu. Eu vou falar uma coisa eu vou Embranquecida. falar pra vocês uma coisa nessa câmera. Mas como o cara vai pagar 500 reais, né? Itamar, sabe como eu me sinto sendo remista? Eu tô falando isso, ainda não terminou o primeiro turno. Nós podemos cair, não cair, mas como eu me sinto? Sabe quando você Tem entra que fazer 30 pontos. Sem Sabe, cara. Louro, te acalma, você não vai virar corte, Louro. Fala com a ideia calma. é virar essa. corte. Sabe como eu me sinto, Claudinho, como torcedor do Clube do Remo? Sabe quando tu vai naquela loja do 4º piso do Boulevard, em que uma frigideira custa R$ 1.500? Tu entra na loja, caro, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É o torcedor do Remo na Série A. A gente tá numa Série A hoje, em que a Série A é uma boutique, em que assim, Explode os outros clubes, não quer que tenha clube daqui. que o futebol ele perde o gosto. Tá? Mas eu não tô falando isso, eu tô falando isso do que eu tô dizendo por quê? Porque, ele tá falando isso porque o Remo caiu. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem à noite, eu tava vendo. Eu tava num lugar de diversão Para operária, adultos. mas não, livre. Um bar, antes que pense que é qualquer outra coisa. Tava passando a Série B, Juventude América Mineiro, me deu saudade. Esse futebol, por incrível que pareça, parece que tá voltando. Esse futebol higienizado, que é o padrão FIFA, esse Com as futebol. arenas. É. É um futebol, daí- cara, que ele tá afastado, ele tá perdendo a graça. Então discute-se muito por que o torcedor brasileiro, a gente da Copa, não tem tanta ligação com a seleção. Porque a seleção virou uma marca de grife. Um exemplo Virou um trovão na bunda do jovem dos anos 90 com a calça da Zump. da Casa Zoom. Entendeu? Um exemplo disso que tu falas, Louro, olha só, a gente tá na iminência de uma Copa do Mundo. A gente que viveu os anos 90, era rua pintada, bandeira, a agora- empolgação total. O cara sabia de qual salteado do goleiro ao centroavante. Essa identificação, ela não existe. E ela não existe por muitos fatores, mas um que eu acho fundamental é que, cara, esse futebol robotizado, esse futebol do toque-toque, aquele futebol da Espanha. Desculpa quem gosta, mas eu odeio esse futebol. Tic-tac, tic-tac, de- tic-tac. Sabe, todo mundo no lugar certo, sem o improviso. Trabalha com nossos meios, né? E aí tu pega os estádios de Tem futebol. Galdengol, não falha. Pois Se tem Galdengol, não você tem, não falha, né? Galdengol não falha. É. Então, assim, as arenas também, né, tudo organizado, tu no pai, tu olha pra arquibancada, um monte de gente branca, o ticket pra entrar. Mauro César É. Pereira chama de fla selfie, porque tá tendo jogo. É só Eu vou dizer pra selfie. vocês uma coisa. É pra viralizar, pô, é complicado. Os meus amigos gemistas que vão pra estádio, eu vou pra estádio, eu vou me aborrecer. Sabe a vida do cara quando tá tão desgraçado? Esse cara, como é que pode piorar a minha... Eu vou pro Vou campo, pro jogo do Remo. vou pro campo, né? E, cara, você vai no estádio hoje, é uma coisa que o torcedor remista tá vivendo. O fato do Remo estar na Série A tá atraindo torcedores que não são de estádio. Eu não tô dizendo que é ruim, não. Eu não tô dizendo que esse cara não tem que ir pro estádio. Só que você percebe a diferença da cultura do torcedor pro cara que vai ver o jogo que não é de estádio, por exemplo. Parece jogo do Brasil, né? Eu vou contar uma situação. O Remo levando, não era uma taca, perdendo de 1-0. Só que aquele jogo, Itamar Rafael, tu sabe que o time não vai virar. Eu estava ali muito irritado, parecia a raiva daquela animação da Disney, né,
Eu sei qual é o desenho. Pô, Lá, né? daquele desenho lá, eu esqueci o Tem nome. vários personagens, né? Tava vermelho, irritado, e era aquele português no técnico do Remo. E eu olho pro lado, duas meninas plenas. Uma virou pra outra. Divertidamente. Rapidinho. Divertidamente. Essa informação foi trazida pelo nosso diretor, Cláudio Santos, que está aqui, né, dando todo o suporte intelectual E para isso aí, acontecer. a menina, o Remo perdendo, e acho que o cara perdeu gol. E amiga, onde vai ser o after? Eu olhei assim. Bicho, after com teu time perdendo. Meu after é gritando. E eu não sei se eu tava. Eu acho que elas estavam certas. Porque você não tem que levar isso pra sua vida. Mas aquilo ali, depois que passou a minha pilhéria, né? Eu sentei esse cara. Não, Não é mais a mesma coisa, olha Louro. como o torcedor de estádio, o torcedor que não é de estádio, eles são diferentes. Sim. E a gente deu essa volta toda por quê? O que a gente fala hoje de futebol de subúrbio, se pensar, não existe, tá muito vivo. O campeonato de pelada de Manaus é um dos maiores do Brasil, se você não sabe disso. Aquele juiz bombadão lá, o grisalhão, Daronco. ele vai apitar a final lá todo ano. Lá tá dando mais gente, né, nesse campeonato. E talvez o jogo do Sampaio, o jogo do Moto não dê estádio lotado, mas o futebol de pelada ele tá mais forte que nunca no Maranhão. A impressão que eu tenho, Itamar e Rafael, é que o povão, percebendo que tá perdendo o controle sobre o futebol profissional, ele tá voltando pro subúrbio com o futebol pelada. E aqui o futebol, o profissional, ele não morre por quê? Porque você tem essas duas entidades, Remo e Paysandu, que são entidades que começaram com controle ali. Inclusive, o Paysandu é fundado por um cara com sobrenome Leão, né? É Hugo Leão. Que contradição. Isso daí é verdade. Como que não existe a gente algum papão com o cara com sobrenome Papão fundou? Sem mudar pouco o papão, mas eu não posso mudar, Pois né? Então, não faça isso. sinta Seja fiel às fontes. a origem de vocês está com a gente. Mas, enfim. Mas a gente está falando agora enfim, de um esporte que era um esporte ali dominado pelas elites. A gente ficou de falar de alguns times desses. Por exemplo, você falou pro povo da geografia para mapear os bairros. Qual o bairro mais futebolístico de Belém, na tua opinião? Rapaz, isso é muito complicado até de falar, porque quando tu vai escrevendo, tu vai vendo que são muitos, na verdade. Eu quero a sua opinião pessoal e suas paixões. Se fosse pra ser a ciência, a gente tá na UFPA. Deixa eu pensar aqui, mas acho que a Pedreira tem o Santa Cruz, né? Porque assim, ó, na verdade é uma inter-relação. Eles começam a se conectar. Então, vou até usar a linguagem atual. O bairro do Marco tá cheio de time ali, time com campo de futebol. Né? Então, Marco Esporte Clube e outros que eu não lembro aqui de cabeça. Vários ali no Marco. Aí o Marco é um dos famosos. Eu vou pra Sacramento, eu tenho Sacramento. Isso já nos anos 30, né? Eu tenho São Joaquim no bairro daqui, no bairro da Marambaia. Eu fui lá pesquisando, tem mais um documento, foram jogados tudo fora. O Sacramento já foi fatiado, mas Sacramento pra época. Tem o Uberabinha no Telégrafo. Grande rivalidade, Sacramento e Uberabinha. Tá? Que era um clube que tava de idosos, eu fui pesquisar em 13, eu fui lá, fui em loco, né? E os caras estavam com medo de assumir a presidência, porque quem assumia morria. Todo velhinho. E eles não conseguiam mobilizar. Quase a igreja católica. Eles não conseguiam mobilizar, né? O cara quer ser papa, né? Os jovens. E o que o jovem vê? Barcelona e Real Madrid. Tem essa contradição pra gente que é historiador, né? Olha lá, o cara que tá vendo que tá conectado, né? Talvez influência da televisão, da internet. Meu filho, eu tava torcendo aí pelo Neymar e a gente não consegue. Por exemplo, o Paysandu voltou por necessidade, eu vou usar esse termo entre aspas, uma essência futebolística de botar os caras daqui. Eu te pergunto, quem é daqui que tá no clube do Remo? Por que não tem investimento? Que é torcida, ok, mas a dupla repá tem que entender que isso aqui é uma marca, mano. Isso aqui é uma marca. Eu consegui, falar isso aqui de primeira mão. Eu não, minha esposa. Conseguimos ter um certificado daquela lei CBA, agora para a gente construir uma biblioteca do esporte paraense e entregar isso aqui nas escolas. Tá? Boa. Porque foi algo que as pessoas precisam saber e entender que Remo e Paysandu só estão vivos pela rivalidade. Relação desses clubes que tu tá me perguntando, né? Então, o Jurunas, então, nem se fala. Só pra conectar, o Berabinha era o Santos da época. Era o Santos e o Botafogo. Só idoso torcia. Mas tu sabe qual era o repá da periferia? Do subúrbio. O repá do subúrbio, Esporte Belém, não da Maracangalha, é o Belém Esporte, que não é o da Maracangalha, que é não o esse do que disputou Jurunas o campeonato agora. com São Domingos. Né? E esse pessoal São não sabe. Domingos e Esporte Belém.
Belém Esporte. Belém Esporte. É, É porque o aqui, Esporte Belém era aqui na Júlio César, né? e esse é fundado por militares da Maracangalha, que não é novidade, só que eu só fui entender isso depois, claro. Como eu falei pra vocês, eu achava que militar não tinha nada a ver, depois eu fui descobrir que tá todo mundo interrelacionado. Por isso que é ruim de falar de um bairro, mas eu gosto muito dos Jurunas, que é o que mais eu mapeei: campo de futebol, campo do Oratório, campo do Belém Esporte, campo do Imperial, campo do São Domingos, e relacionado com a Cidade Velha, com rivalidade. Tinha lá o Aliança na Cidade Velha, com rivalidade com. Porque Hoje, é fronteira, tinha a Rua do Ladrão. a Imagina passar Rua nessa do rua. Ladrão. Imagina passar nessa rua. Eu lembro, existe até hoje ali pela banda ali da Jurunas, né? A Florentina, que não é um campo muito forte da prática. Sim. Eu não sei se é dessa época, eu não sei quando A surge. Florentina, eu acho que é mais É anos mais 90. recente. Anos Acho que é mais 90. recente. É início Mas do é 2000. interessante falar pra vocês, vocês que estão vendo a gente aí, que essa cultura não morreu, cara. A cultura, por exemplo, você falou de Jurunas, o Jurunas tem um time de pelada mais forte hoje, que é o Flamenguinho. O Flamenguinho é um time que vende camisa, Itamar. Exatamente. Os caras vendem camisa nesse futebol pelada, né? Onde você observa que, na verdade, hoje a gente está falando sobre a questão do futebol voltar a se elitizar e a população sempre procurar um jeito de se apropriar. Mas assim, o futebol explode. E muita gente não entende, né, Rafa? Você falou um pouco sobre isso. Como é que o futebol explode como um esporte ele até certo ponto restrito? Tem uma seleção brasileira que em 1921 ou 22 o presidente proíbe a convocação de jogador negro. E assim, em um prazo de 15 anos, tu tem um Mas vai um grande mestiço símbolo. alemão, né? É Friedrich, É. que inclusive ficava com meia Uhum. Tem até hoje uma discussão porque ele jogava de touca, as pessoas falam que quebra o cabelo, mas depois descobri que a bola era muito pesada para cabecear a bola. A gente lá nessa época, creio que tinha uma idade próxima, anos 80, a bola o cara chamava de pneu, né? Era pneu, era Um pneu. olhava, meu irmão, pra te Pesado. chutar, meu irmão. Não é só que é levinha Ela agora, não. absorvia a água, né? Então ela ficava pesada. E era uma bola topper, né? Eu lembro daquela. É. Tá fazendo até propaganda já das marcas aqui. Quem tinha dinheiro era a bola de capotão, chamavam na revista da Mônica. Mas enfim, a gente vai ter de um Brasil que vai proibir a convocação de jogador negro a um Brasil, assim, uma década, onde o grande símbolo da seleção era o negro, que é o Leônidas, Sim. o diamante negro. Sim. Como é que esse processo ele ocorre tão rápido? Porque é rápido, em uma década você tem ali um Brasil que se orgulha de ser branco, para um Brasil que diz que a grande diferencial do Brasil para os outros países é a mestiçagem. Como é que, Rafa, esse processo do futebol se popularizar ele é tão acelerado, cara? O trabalho, na verdade, da popularização do futebol no Brasil, enquanto esporte, a gente sabe que teve, inclusive, fundamento na construção da própria identidade nacional do Brasil, que vai ser encabeçado pelo Vargas, né? A década de 30, ela vai ter um papel importante em tirar essa construção elitista que o futebol tem, branco hegemonicamente, e ele vai começar a avançar, né? Por exemplo, as primeiras organizações de campeonatos que a gente tem no Brasil se datam desse contexto. Campeonato organizado, com entidades, se datam desse contexto. Né? No Pará, Essa organização, inclusive, é uma marca do que eles queriam deixar como fidalguia, né? sim, Então você tem as federações. sim. Quer Quer dizer, da FIFA esse local. é o processo de controle sobre o futebol. Quer dizer, no Pará isso também acontece, porque é paralelo, por exemplo, a marca Repá, que o Gaudêncio fala agora há pouco, ela só passa a ser alguma coisa significativa nos anos 30 e 40. É isso. Antes disso, essa rivalidade ela não existe. Era de papel, Mas, bilhetinho. mas Itamar, até que ponto a profissionalização do esporte influenciou nesse boom? Ela influencia porque é oportunidade de trabalho pro cara, né? Eles chamavam de profissionalismo marrom. Inicialmente, esse cara que é profissional camuflado. Por exemplo, pra quem não sabe, o Quarentinha lá do Paysandu, ele era funcionário da Polícia Civil, funcionário público. Então, ou trabalhava para uma empresa, né? O cara jogava bem e ia colocando. Então, era uma oportunidade ímpar. Histórias como do Fluminense no Pó de Arroz, elas vão acontecer. Pegar um cara mestiço, um cara negro, por conta de ser a oportunidade dele mudar de vida. Claro que não é hoje. E aí depois, vamos lutar nos anos 40 pela questão profissional. Mas aí tá linkada com o Vargas, cara. Porque o Vargas, ele tá linkado a esse processo de um discurso trabalhista muito forte, principalmente para o trabalhador urbano, né? E isso influencia no futebol. E assim, fala em Vargas no Brasil, Pará, Joaquim de Aí, Magalhães o Barata. Magalhães Barata. E o Vargas ia num Vasco e Fluminense. Por que Vasco? No dia do trabalho. São Januário, né? Porque São Januário. Porque o Vasco coloca logo jogadores negros. Ele virou um mito, né? Na década de 20, de ter colocado jogadores negros primeiramente.
Aqui é antes. Por isso que eu falei aquele questionamento. Por que É que o tem antes? alvo de E pesquisa. aí é um trabalho muito bom para se pesquisar. E linkado com o Muro de Menezes e literatura. Mas e aqui? Ia no Repar. Outra coisa, não sei quem colocou, quem pensou, mas bora botar o Repar no E campo, deixa eu no perguntar uma campinho coisa, Sacramento. Itamar. Como o Rafa falou aí, né? As celebrações do Estado Novo do Vargas eram lá em São Januário, que é um reduto operário, até hoje para quem não sabe, quem usa a palavra raiz, né? O estádio mais raiz até hoje do Rio é o do Vasco, né? E aqui em Belém, onde essas celebrações eram feitas? Eram no campo principalmente no campo do Remo, né? Porque o campo do Remo, hoje a estrutura dessa rivalidade, repara, né, tá um pouquinho melhor do Paysandu, tem um hotel e tal. Do Remo precisa dar uma melhorada realmente. Muito. De 17, né? Mas em 17, o Remo quando se criava um campo de futebol, se pensava em questões olímpicas. Então era para ter piscina, era para ter uma pista de corrida, não era só futebol. Então o estádio do Remo era bem representado, assim como o da Ferreira Comadita, que depois foi do Paysandu. Normalmente ele ia nos jogos lá do estádio do Clube do Remo. O próprio Lauro Sodré também, Festival da Loja Maçônica, ele ia para lá. Então tinham festivais esportivos aonde esses clubes participavam. Com clubes que não era, além de Remo Paysandu, né? Mas inclusive, só complementar o Então, que dia eu. do trabalho, eu É, tava barata lá, a mulher. Eu lembro de uma fonte do jornal dizendo assim, segundo o Alan Coelho, né, filho do Geraldo Coelho, diz assim: essa aí é uma das mulheres. Parece que o Magalhães Barata teve uma segunda esposa. Dalila. Mostra do Mas Magalhães Barata é um negócio de novela, onde a gente conta aqui. porque quem ia com ele no estádio era a Georgina Barata. Né? E aí oficial. eu não sabia desses detalhes, ele foi me falar, né? Bom, Agora, os festivais esportivos, tu falou aí da questão do campo do Remo, né? Mas também eles acontecem nos subúrbios. Os mas isso aí, meu festivais amigo, esportivos do subúrbio, eles quem, estão quem vivos, dera. Não sei se dá né? pra mostrar aqui. Dá, o que Aqui, você ó. quiser a gente faz. Meu amigo, aqui, ó. Isso aqui é o estádiozinho lá do São Domingos. Se der pra mostrar atrás, tem aquelas, umas Madeira, cercas. né? Cerca de madeira. Aqui é o festival, papai. Sim. Aqui, os caras estão jogando, é o cara de lá do clube, né? Então, E é interessante falar, assim, que o São Domingos existe que eu até me hoje. empolgo, cara. Mas o curioso, assim, a gente já tá. Eu queria falar um pouquinho de estádio antes de a gente migrar pro subúrbio, né? Hoje, a gente tem o Mangueirão, que virou o grande templo do futebol, o mais caro. O Bainão, o estádio André Almeida. O Leônidas de Castro Sodré, Curuzu. E o da Tuna, que é o Francisco Vasques, né? Que são os três estádios. Qual o mais antigo dos três? O mais antigo é o Ferreira Comadita. Que é a Curuzu. A Curuzu, que era da empresa, né? Você Depois, lembra? Que a Ferreira. agora nasce logo com o Paysandu, quando ele compra, ele em 14 ainda é da empresa. Eu não lembro qual não sei se é essa a pergunta, eu não lembro o que eles faziam lá, quem eram os Você lembra donos. o ramo da empresa? Qual é a Ferreira Pois é, Comadita? eu não lembro, isso aqui eu não lembro. Se é ligado à ferragem, alguma coisa assim, eu não lembro aqui. Mas logo depois o Remo constrói o Bainão. Coisa de quanto tempo? 17. 2 anos depois, né? Ou até, não era do Paysandu. Ou Aham. até quando o Paysandu comprou em 15, eu acho que foi em 15 que ficou pro Paysandu. Ah, é? Agora bora construir o nosso? E para quem não sabe, acho que todo mundo sabe disso, é provavelmente uma das menores diferenças do mundo de distância de rivais. Vizinho. Só acho que em Avejaneda, que você tem Racing e Independente tão perto, mas não tanto, né? Tem Santos. Lá em Londres, comentaram que tem uma proximidade também. Mas é Olha, bairro. o Santos da Portuguesa também é bem Mas aí é próximo. uma rivalidade que, enfim, não tem como comparar. Mas a nossa não tem. É verdade. Eu não sei de. É 200 metros, eu acho É ali. muito E próximo. eu fico imaginando os dois times com muita grana, como tem agora, bora construir nossas arenas. Aí o cara faz ali, e aí o Paysandu faz a Arena Curuzu, a Arena Baianão, o Remo faz ali. Tu imagina, shopping, o cara entrando. Como que ficaria tão próximo, né? Com o Museu do Futebol, com o museu, que é uma das Próximo. coisas que eu luto pra gente ter aqui. Já deveria ter. Uma das coisas que a gente tá. A gente Vou dizer conversa uma coisa que muito. vocês não sabem depois aqui. Eu tenho certeza que vocês não sabem. Fala logo. Fala logo, Time Galdês. de futebol feminino no mesmo período, pô. 1924, cara. Como é que as mulheres montaram 2 times? Aí eu vibrei, que eu descobri o rosto da goleira, porque é difícil, né? Tu Identificar. claro que são membros da elite, né? Mas ali na Rua das Palmeiras, que é ali naquela avenida, como é o nome que dá ali? Acho que ali é 16, né? 16 de novembro. Cara, paralelo a tudo isso, as mulheres estão jogando bola. Hoje os caras dizem, olha, é assédio e tal, mas o cara tava dizendo no jornal assim, olha, tem muito gavião querendo apresentar esse jogo. Depois a gente não vê muita coisa. Quer dizer,
Mas tem, e o jornalista afirma, tem 2 times de futebol feminino que jogam bola, que antes do e paralelo ao campeonato, melhor dizendo. Quer dizer, enquanto que São Paulo, Rio, fica dizendo que ela é primeiro. É interessante te observar e assim, é bacana a gente falar sobre futebol, como em vários outros aspectos, para você ver que aqui a gente tem a nossa história, a nossa vivência, a nossa trajetória. E o Brasil, ele tem muito essa paranoia, Itamar, Rafa, de tentar uniformizar a história como uma coisa só. É, De tentar exatamente. fazer os grandes centros, né? Como se tudo precisasse necessariamente irradiar de Rio e São Paulo Do para eixo cá. sudeste. E quando você começa a observar que aqui é uma outra lógica, uma outra vivência, uma outra realidade, as coisas mudam muito. Mas a gente falou dos estádios, né? Essa questão do futebol feminino é bem interessante. Pretendemos, em Sim. breve, chamar algumas profissionais que trabalhem, inclusive a sua Minha filhota esposa, está já pré-convidada. Mas assim, fala isso pra ela, olha aí, Letícia, tá é, vendo só? outra coisa que seria interessante falar é o seguinte: o futebol se populariza, mas quando é que o repá vira repá? Quando é que os dois lados passam a se odiar? Cara, a década de 30, ela tem uma fonte de jornal dizendo o seguinte: teve um jogo que o Remo vence, acho que foi no Baenão, 2-1, tá no livro da Diversão e Rivalidade Política, dissertação de mestrado, né? Em que o juiz estava já sem energia, porque não tinha energia elétrica, e aí o juiz simplesmente deixa rolar o jogo, quando apagar das luzes sai o gol do Remo, a torcida começa a brigar e a cavalaria entra. Então, assim, a década de 30, ele é um fator interessante porque se linka com o que o nosso amigo falou ainda há pouco, com as mídias de massa, né? Eu vou chamar assim, misturando as palavras, né? Você tem ali os jornais, depois o rádio é responsável também por essa construção de rivalidade. Agora, a maior rivalidade está por conta que nos anos 30 você tem os jogadores do subúrbio indo para o Paysandu muito forte, nesse profissionalismo marrom. Aí eu lembro da Dona Maria de Belém, e um abraço para ela lá do São Domingos, ela me mostrou todas as fontes de lá, o único clube que eu vi com muitos documentos, se bobear, Barra Remo, Paysandu, se bobear, tá? Porque ela consegue salvaguardar isso. E aonde ela diz que jogadores do Belém Esporte, muitos jogavam em Remo e Paysandu. E por que que o São Domingos colocou como mito de origem isso década de 30, 38? Acho que se não foge a memória, 38. Eles chamam de o dia, meu Deus, me fugiu a palavra certa. Que é uma espécie de dia D do São Domingos. Eles apostaram, quem perder o jogo vai ser eliminado. E os caras do Belém Esporte, eles eram do Remo Paysandu. Então, na minha cabeça, de historiador, e aí na análise das fontes, eu percebo que isso se fortalece para além dos jornais, para além da imprensa, para além da elite, né? Então tu tens uma influência agora de pessoas que estão lá jogando, que é aquilo que eu te perguntei, quem é que tá no Remo agora jogando? Que é daqui, que é pra gente poder dizer assim, é o Dadinho, não sei se era daqui, mas o Belterra. Quem é o Mário Vigia? Tem algum Mário Vigia agora no clube do Remo, que veio da Tuna? Tem alguém que, mesmo sendo de Goiás, tem uma identidade com o Pará, com o Luciano Goiano? Não, será que ou o Jobson, que jogava salão, ou recentemente o Barata, tem alguém? Lá tinha, pô, lá no Jurunas. Aí quer dizer, isso fez fortalecer essa rivalidade, que ela fica um pouco mais, como tu disseste há pouco, mais emocional, né? E aí a polícia começa a agir, você tem fotos da polícia. Na década de 20, já tem isso também, comemorações da independência, do Centenário da Independência, Remy Paysandu pegando, vendendo entradas, e essa foto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa foto aqui, ó, onde tem os policiais militares aqui na porta do estádio do Baenão, pô. Quer dizer, tu tens aí uma maior mobilização. 20, 30 é muito forte e o aumento de clube de subúrbio e os jogadores que eram do subúrbio naquele profissionalismo marrom, cara. Então isso aí cria uma identidade popular que fortalece o Clube do Remo Paysandu e que vai aos anos 70. E vou dizer assim, eu como pesquisador não posso enganar. Remo era 2-1. Tu tem um apoio da imprensa muito forte, né? 2-1, segundo jornalista dos anos 70, até os anos 70. O Paysandu começa a se fortalecer muito a partir dos anos 70, 80, mas o Clube do Remo era muito tradicional. Dizer que jogava no Remo, entendeu? Como a dona Maria colocou pra gente, pô. Olha, o pessoal do Belém Esporte jogava no Remo.
e nós batemos esses jogadores. Remo e alguns no Paysandu. Quer dizer, isso cria uma noção de rivalidade lá dentro do bairro. E ela vai se linkar com a Ilha das Onças, vai se ligar com a Vigia, vai se linkar hoje, como é o Cumbu, o pessoal que atravessava do Cumbu, que ia por Jurunas, que estava lá no Porto do Sal. Então, não é uma invenção. Tem fonte dizendo que esses jogadores eram desses bairros. E, obviamente, que isso vai incendiar mais uma rivalidade que já estava no rádio, na Rádio Clube do Pará, centenária, quase centenária, Rádio Clube do E a Pará. gente já percebe uma coisa que hoje é evidente, isso pode inclusive citar Neymar, convocado ou não, Vou mostrar a imagem mas do campo aqui para vocês, olha, lá no descampado de São Brás, olha. Aqui que os é, caras disputavam os primeiros jogos de isso, futebol. isso onde é hoje, você sabe? É lá onde tem aquela homenagem ao Barata, pegando aquele A conjunto. praça ali próximo ao Congeprev, né? Isso. Ali é o INSS. Não E ia é, dar de frente, inclusive dar de frente com o mercado. Sabia que tinha um projeto de estádio? Sim. Que era um projeto do Barata. Tá ligado àquele contexto, né? Então, o curioso é que a gente percebe que provavelmente porque os meios de comunicação em massa estimularam a rivalidade, porque dá audiência. Sim. Hoje a audiência tem um nome, engajamento. Então hoje, o futebol, mais do que nunca, vide Neymar ou não. É o que está dominando hoje o Brasil às vésperas de uma Copa, porque a gente percebe que quando você polariza, você cria aí um engajamento. Agora é muito curioso eu falar, por exemplo, a questão das torcidas em termos de quantidade. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta e seja direto, por favor, na sua resposta, Pinga fogo. que é uma das perguntas talvez a mais polêmica envolvendo a dupla. Qual dos dois times é time de elite, Remo ou Paysandu? Os dois são de elite. Eu te falei. Sim. Os dois são de elite Justifique. porque eles são criados com um grupo de jogadores que eram estudantes de direito, que estavam ligados a nomes de familiares. Por exemplo, o Paysandu é ligado à família Deodoro de Mendonça, o cara que era um secretário de Estado aqui, ligado ao Lauro Sodré. O Paysandu é ligado à família Sodré. Não é à toa que tem uma homenagem ao Leônio Sodré de Castro ali. E o Clube do Remo, a gente já sabe, família Feio, dentre outros que também estão, que me fugiu aqui o nome, que são membros também do ambiente jurídico, do ambiente acadêmico, do ambiente comercial. Então, ambos são de elite. E eu fui descobrir isso com uma pesquisa. Quando eu era criança, diziam assim: olha, Remo, eu não sei se porque o pessoal era Paysandu também. Remo é só médico. Paysandu é só jogo do bicho. E o pessoal aqui, que é lá Miguel Pinho, né? Vocês devem lembrar do Miguel Pinho. E que era ligado ao jogo do bicho também. Mas, na verdade, quando você vai pesquisar, você tem grandes nomes ali relacionados à política, que é até outra questão. Às vezes as pessoas criticam os políticos participarem, mas isso desde o início era comum. Um cara que apitava jogo tem ligações entre o Paysandu e o José Malcher. Zé Malcher. Ele apitou jogo. Olha, ser juiz, que é outra coisa que tem que estudar, acho que dar um outro trabalho. O juiz não era profissional. E ele não era um nome à toa, ele era o árbitro. Porque ele ali estava significando as regras que deveriam ser cumpridas. Então, era uma autoridade. Geralmente, na periferia, era a polícia. Teodorico Rodrigues, pô, não esquece. O papa da arbitragem. Olha, vocês não sabem também outra coisa. Nós fundamos há pouco, ontem foi a entrada de novos sócios da Academia de Letras e Artes da PM. E aí a minha cadeira é a cadeira número 9, Teodorico Rodrigues, em homenagem ao nosso tenente da PM, que também era um cara da periferia, que foi presidente do São Domingos e que mobilizou muito o esporte, né? E que era o grande comentarista de arbitragem nos anos 90 da Rádio Clube do Pará. Cara, eu só lembro disso. O legítimo! O cara tava na figura A pra figura B, né? O fulano tava da figura A lá pra figura C. E era meio bravo, né? Teodorico foi falta. Isso não é falta, isso é uma agressão. Eu lembro muito bem. Já queria levar preso, né? Maravilhoso. Tinha que sair no camburão. Era. Tá vendo? A linguagem dele, né? É uma linguagem policial. Agora, né? outra pergunta polêmica. Prepara a tesoura aí, Cláudio Santos. Existe a boca pequena, uma teoria, isso eu não te perguntei antes, que diz que o Remo foi o braço da ditadura militar aqui em Belém. O que você tem a dizer isso? Eu não sei se está no teu recorte de pesquisa, 60, 70, mas provavelmente na nossa vivência tá, né? O que tu tem a dizer sobre isso, Você citar a autora. Cara, eu vou dizer o seguinte, falar em ditadura civil militar no Brasil é algo complexo, não é tão simples de dizer.
às vezes se fala, são os militares que fizeram tudo isso, ou então relacionar o caso da PM, e aí vocês vão dizer, olha, o historiador é um militar, então ele vai falar assim, mas eu acho que é interessante falar. Que a PM é filhote da ditadura e tudo mais. E aí você vai estudar questões repressivas que elas são muito antes da ditadura. Claro que a ditadura é um ponto fora da curva ali, né? Mas tem uma historiadora chamada Cinei Monteiro, que ela vai estudar a história do Mangueirão. E que ela trata muito bem dessas questões e no que ela levanta de fonte, que não é o meu recorte, mas obviamente que eu vou estudando a revista Gol dos anos 70, né? Que vai tratar algumas questões. É complicado falar que um time está aliado uma situação em que foi muito ruim para o país, né? No sentido de perseguições políticas, que a gente já conhece no campo da história, e que e colocar, linkar apenas um time, porque você tem muitos grupos, que eu não vou falar os nomes, políticos, que vão estar interligados, políticos e no âmbito industrial, e que, obviamente, vão se interrelacionando com os seus interesses naquele momento político. Então, não, na minha pesquisa não aparece, mas na Cine aparece os clubes todos, Remo, Paysandu, Tuna, Sport Belém, Tiradentes, os que estavam participando do campeonato, me fugiu aqui, tinha os suburbanos, que sabiam que era um contexto de exceção ligado à ditadura civil militar no Brasil. Com os nomes como Alacide Nunes, né, que é o primeiro nome do Mangueirão, né, é o estádio Alacide Nunes, depois que foi colocado Edgar Proença, e obviamente não dá para afirmar que o clube do Remo está ligado a isso ou aquilo, porque de repente a gente pode descobrir que outras pessoas do Paysandu, ou da Tuna, ou de outros clubes estavam envolvidos também com a ditadura civil militar. Até porque é bom lembrar que muitos militares não eram a favor da ditadura. Tinha um cara chamado Nelson Werneck Sodré, general de brigada, que escreve História Militar no Brasil e outras, História da Imprensa, se não estou enganado, que ele não era contra a ditadura. É bem interessante falar isso, né, Rafa? Porque quando você desperta uma memória muito recente, como a ditadura, todos nós nascemos aqui no âmbito de uma Ainda mais ditadura. pelo texto político agora, né? É, Eu sou visto, olha, ele é direita, ele é esquerda, depende do local que eu ainda estou. mais com essa camisa verde e amarela, eu não vou falar Não, nada. essa aqui. Lauro Sodré. E o pior não é nada. É o Emanuel, o general Lauro Sodré, né? Lauro Sodré. Mas, Rafa, quando a gente ouve falar dessa questão da memória muito recente, né? Desperta muitas coisas que você não sabe se você viveu, que é uma memória que está sendo construída. Mas, assim, durante o governo militar, pelo menos pelo que eu li, a seleção brasileira, sim, ela foi amplamente utilizada num contexto de propaganda pro regime, né, Rafa? Sim, Não, propaganda pro regime, e o Brasil foi talvez o maior exemplo que a gente tem da utilização do aparato público na divulgação do nome Brasil, porque o nome Brasil não envolve só a seleção de futebol, envolvia o próprio Estado brasileiro. Então a propaganda intensa desenvolvida ali naquele contexto era para fazer, principalmente, a gente está falando de década de 70, né? Para ser mais preciso, Copa do México, né? A gente está em clima de Copa de 1970, quando a ditadura patrocina, inclusive, a música famosa de 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. né, do meu coração, eu sempre vejo duas situações importantes nessa canção, que é, na verdade, o centro daquilo que a ditadura quer na propaganda, que é a ideia de união, a ideia de unidade, né, e a ideia de crescimento. A ideia de unidade faz referência, né? 90 milhões em ação, olha a unidade aí. Para frente, Brasil, olha a ideia do crescimento aí. Do meu coração. Vamos juntos, né? Vamos. Para frente, Brasil. Isso lembra a questão dos vários slogans da ditadura, que literalmente era Brasil que vai para frente, remetendo lá a propaganda ufanista do milagre e essas coisas. Então, o futebol ele foi, sem dúvida nenhuma, um elemento importante. Eu digo não só o futebol, porque nesse contexto a gente tem a seleção brasileira campeã de futebol, Eder Joffre campeão no boxe, Emerson Fittipaldi campeão na Fórmula 1, e o Brasil campeão, salvo engano, campeão pan-americano de basquete, se eu não estou... 87. 87, já é pós... Mas não é, eu acho que é mundial, tem um mundial de basquete que o Brasil ganha, ou pan-americano, não recordo, que é nesse contexto dos anos 60, né? Então, assim, o futebol, ele é um dos pilares, porque, sem dúvida nenhuma, ele é um esporte de apelo popular. Mas não só o futebol, né? Vários elementos esportivos foram utilizados. Mas eu sei por que você acha a pergunta. Tem a família passarinho, né? E aí, eu vou muito pro campo antropológico. Obviamente, tem o Jarros Passarinho, que tá ligado ali ao contexto, né?
É um militar que é escolhido para liderar aqui o Estado dentro do regime militar, da ditadura civil militar aqui no Pará. Mas, assim como a família o meu nome lá do que eu falei, do Alacide Nunes, que a Cine estuda muito melhor do que eu, porque ela estuda esse contexto, né? Ditadura, criação dos estádios no Brasil e o caso do Mangueirão. Mas assim, e também tá querendo atrelar um time de futebol bastante popular, com discussões também políticas que são ligadas à democracia, muito forte nos anos 80, por conta de uma questão familiar, né? O que eu vejo é que também o Paysandu tem jogadores que eles eram utilizados como a gente tá falando aqui, muito jogador da seleção brasileira, ele não gosta de ser visto como ele foi utilizado pela ditadura civil militar. E, apesar de ele vai dizer, eu estava jogando futebol, assim como a gente vai observar que ele foi utilizado sim, vai fazer essa análise. Pelé. Então eu vou afirmar só que é o Remo, por causa de uma questão de família, ou por exemplo, trazer um Dadá Maravilha para jogar aqui no Paysandu também não pode ser uma política de popularização que exalte um sistema político, um Eu acho regime que, político. eu acho que está muito atrelado a momentos bons dos clubes. O Flamengo, por exemplo, ele ganhou uma pecha injusta de ter sido o time da ditadura no Brasil, o que é um absurdo, porque o Flamengo tem um remador morto pela ditadura, que é o Stuart Índio. Né? Até hoje um dos símbolos ali do uma Filho ala da Só. Zuzu. do símbolo do uma ala torcida do Flamengo muito É. progressista. Então, o Flamengo viveu um boom junto com a televisão nos anos 70, o time do Zico. O Remo viveu um momento bom da história dele nos anos 70, porque eu acho que cria muito essa memória de você, do mesmo jeito que o Palmeiras, no futuro, ele vai ganhar fama de time bolsonarista. Não, É verdade. mas ele tá ganhando tudo. Você tem uma foto do Palmeiras campeão brasileiro com o O Bolsonaro em campo Bolsonaro com em eles. campo, carregando a taça, entregando a Então, taça. talvez os teus filhos daqui com 30 anos, né? Meus filhos não, que são tudo cachorro, não vão ver tudo isso. Mas eles vão olhar e vão dizer, cara, o Palmeiras é o time da era Bolsonaro, entendeu? Então, a gente vive, né, esses momentos em que a memória vai sendo criada. E por falar em memória, a gente já tá... Quanto tempo de gravação? Olha que delícia. Vamos já chegando à reta final. Eu queria, inclusive, tem que liberar o Golden Goal para fazer gol, inclusive na chuva, certo? Falar sobre futebol rapidinho e queria desbloquear algumas memórias. Rafa, qual é a primeira memória que tu tem de futebol? A primeira memória que eu tenho de futebol é meu tio Paulo me levando pro Mangueirão. A gente morava em frente ao Mangueirão, no Panorama 21. Ele era torcedor do Remo, meu tio Paulo já falecido. E ele me botou no ombro e eu me lembro que quando a gente sobe aquela rampa, eu olhei assim um mar de gente com a camisa do Remo. Aquela cena não me sai da... Eu nem lembro do jogo. Foi ali que tu virou remista. Ali eu virei remista. Assim, eu era remista no sentido de dizer torço pro Remo, mas ali eu entendi o que é paixão pelo Remo. Tamar. Cara, a minha memória é de 82, né, na Copa do Mundo do Tacacá, né, o pessoal chorando. Como eu falei, eu morava aí no Marco, mas esse não é um Marco também de hoje, era um Marco com muita ponte ali na Estrela, né, São Benedito, bem ali no início. E a gente tinha uma casinha lá de alvenaria, então eu achava bacana, e eu lembro minha mãe me levando pra lá. E o meu pai era Paysandu, então isso influenciou. E ele tava na onda do Flamengo, né? Então ele influenciou a gente usando a camisa do Paysandu depois do Flamengo, e eu acabo sendo torcedor do Flamengo também. E Mas- você, Lorito, como é que o futebol chegou na tua vida? 85. Eu vou usar um termo aqui, vocês me perdoem. Eu era uma criança viada. Que isso? Não me cancelem, quem é da internet sabe. Eu era uma criança que até meus 7 anos, eu não me ligava em coisa de menino. E nos anos 80, enfim. Mas em 86, 87, sei lá o que aconteceu. Eu Uns comecei a de chute. Não deixa. eu brincava com minhas É, primas e era uma brincadeira muito Quan- saudável, não pensa em besteira. Mas aí, em 87, eu sabe Deus o que aconteceu? Sei lá se foi testosterona, eu comecei a gostar de coisa de rapazes. E bom, sempre morei na Doca, moro na Doca desde 81. E era assim, e desde a Copa de 82, a Doca virou ponte das comemorações. Eu lembro que acho que foi em 87, 88, o Remo ganhou um título, né? E eu vi aquela galera de azul marinho, meu pai bêbado feliz da vida. Teu pai era remista. Era mais flamenguista que remista, eu sinto muito dizer. Hoje só sou remista. E eu olhei aquilo e disse, pai, o que foi que aconteceu? Ah, o Remo ganhou. Aí apareceu um cara gritando Leão. Eu disse, mas quem ganhou, o Remo ou o Leão? Aí nesse dia eu descobri que os dois eram a mesma coisa, né? E aquilo ali acabou fazendo com que eu virasse remista. Eu comecei a ir pro estádio um pouco mais velho por conta da violência. Minha família não deixava eu ir, depois já comecei a frequentar já com quase 10, 11 anos, né? Mas é como você falou, uma coisa muito passada de pai para filho, né? Sim, Eu vejo hoje que ir pro estádio tá muito ligado à ancestralidade. Eu tô mantendo
uma memória afetiva de família indo pro estádio. Eu vou te falar uma Não é coisa. só futebol, cara. É isso. É. Por exemplo, eu tô te olhando aqui. Tu é alemão, tu é branco, tu é italiano. Tem uma. Doquense. Coisa doquense. Doquiano, Porque, Doquiano. olha, Filho de uma curuçaense É. com um filho de uma cearense, não tem nada a ver. Doquiano. Mas o Ceará tem uma ligação com os brancos, né? Ali ligado ali. Bom, Eu pode não, ser eu que. não gosto de branco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tu és branco, né? Nos Estados Unidos não é. Mas assim, É latino, Lu. nos Jurunas, que é italiano, francês, eu fui descobrir isso, cara, com essas pesquisas, sabia? Então, assim, por isso que eu tô perguntando. É uma periferia ali cheia de construções. Cheia de encontros, né? identidade, E que e teve um cantor aí que tava andando no Jurunas, né? Um cantor, acho que era um cantor Era internacional. o do Coldplay. Isso, estava com uma cantora local passeando Com a no. Gabi, sim. Isso, lá no. E que foi divulgado, tá na imprensa. Que quando falaram, eu falei, mas isso é normal ali no bairro do Jurunas, porque Mas tinha o palestra do Jurunas, pra quem não sabe. Pensa que isso é palestra no Cruzeiro, Uhum. né, aliás, lá em Minas, ou lá de São Em Paulo. São Paulo. Palestra. Jurunas. O Jurunas podia ter um Palmeiras hoje. É. Um Podia ter Cruzeiro. é isso que eu tô Mas falando. pra quem não sabe, a mudança do time é na guerra, que o Vargas manda mudar o nome, né? É. Aí o Palestra de Minas vira Cruzeiro, o Palestra Itália Até de ele é São Série Paulo. A, né? Como é que seria ele mandando o Palestra Itália do Jurunas mudar de nome? Ia ser como? Shark Futebol Clube, Tupinambás. Tupinambá. Tupinambás, olha. Gostei. Tupinambás. Né? Mas assim, Não, porque foi uma obrigação de trocar de nome para nome que remetesse à brasilidade, né? Por isso o Então, o próprio Palmeiras Jurunas mesmo. e por isso o Cruzeiro. Mas olha, Ia ser isso mesmo, não, cara. não briguem, não mexam com o Jurunas. Eu sou casado com uma jurunense. É outro nível, gente. As pessoas do subúrbio, elas têm sabor de existência, diferente É dessa a gente. Belém. Não tem sabor de existência, não. Elas têm existência, não sabor existência. Elas têm. Quem é da internet entendeu o meme. Elas têm essência, sabe? Já essa rapaziada plastificada aí que mora em prédio é outra história. Não vamos falar sobre isso. Bem, Eu gente, tô morando em prédio agora. cuidado. Eu falei semana passada pro Fábio aqui. Meu filho gritou: Isso é um presídio, papai. Olha. Porque ele tava acostumado a Ele morar estava acostumado em rua? em rua. Eu moro em casa. cara. É isso. Eu vou falar um negócio pra vocês. Semana passada eu falei pro nosso entrevistado aqui, eu disse, Fábio, todo branco é problemático. Eu falo isso pra minha mulher morena, todo branco é problemático. Mas tu é branco. Então, gente, pensem nisso. Mas vamos chegando à reta final, ó. Eu aconselho vocês, a galera que se interessa por futebol, que hoje o futebol virou muito senso comum, virou muito lugar de boca de sacola, sabe? Se você tá afim de se interessar por uma discussão séria, aprender sobre futebol, não só sobre futebol, cara, sobre a tua identidade, entender o que a gente tem de particularidade em relação ao Brasil. E se você for procurar, você ver o tamanho do nosso futebol e da nossa identidade em relação ao Brasil. Aqui tem 3 livros, né? Esse eu já li, Diversão, Rivalidade e Política. Esses 2 eu vou tentar esconder, que eu vou ler em casa. Aqui a gente tem um falando sobre o bairro do Sacramento, né? Os subúrbios de Belém, certo? E aqui... Daniela Moura, né? Eu tenho um capítulo aí sobre o Sacramento. E esse aqui é o Futebol Suburbano e Festivais Esportivos. Cara, você que se interessa por Belém, eu tô falando Belém, eu não tô falando sucursal de outras cidades que querem criar aqui. Eu tô falando da Belém verdadeira, não desses bandos de condomínio pasteurizado padrão FIFA que estão criando aí. Dá uma lida, procura. Tem muita coisa na internet toda também na Itamar. Eu tenho publicações sobre são e-books, né? Sobre o Paysandu, isso que eu contei no Paysandu. Eu tenho um capítulo de livro o pessoal da Setor Norte, que são jornalistas que escrevem sobre Conheço esporte. Norte, são bons. E aí eu já escrevi, eu acho que 3 obras com eles lá também. Já organizei livros. História do COPM, essa coisa do militar lá no bairro do Águas Brancas, lá em Ananindeua, em relação àquela comunidade muito interessante. Eu escrevi já um capítulo de livro. Beleza. A rede social usa? Usa Itamar Olha aí. Galdense. Se eu botar Itamar Galdense, você tem lá o Instagram, o O Facebook. Galdengol não tem Instagram. Não, tem o professor Itamar Galdense também no YouTube. Mas não tem o Galdengol. Tem os gols lá. Tem um pouco da minha família. Dica aí. Então, Mas eu sou. Aí qual é o estilo? É aquele pivôzão lá e a bola alta na área. porta a bola na rede, não existe isso. Então, Itamar Galdense, vamos finalizando aqui. Professor Rafael Ferreira, manda a sua rede social pra rapaziada também aí. Rafael Ferreira _PA. E olha, vou falar uma coisa muito interessante aqui, tá? Esse papo foi muito bacana, muito produtivo. Falou de Belém, que eu acho que é essa a grande pegada desse encontro de sábado. E assim, Itamar, eu vou te falar uma coisa muito importante pra gente fechar essa ideia.
Eu acho que é preciso esclarecer um pouco melhor essa questão do futebol feminino, viu? Sim, sim. Tem muito pano pra manga, porque tu me dizer que no início do século XX tinha mulher jogando futebol, acho que tem que conversar sobre E isso um com pouco leis que mais. proibiam depois, né? Pois é. Eles proíbem depois, né? E assim, o meu Instagram é @louro da doca, eu não sigo, gente, é só porcaria. Aqui tem 2 Instagrams muito sérios, certo? Mas o meu, assim, não aconselho. Agradeço muito ao Itamar, o pessoal tá esperando ele lá pra finalizar a partida, pra resolver o Vai jogo, começar agora né? 4 horas lá. Só não vai fazer igual o Neymar, fingir lesão lá pra A questão de panturrilha, cuida dessa substituição. panturrilha aí. Mas assim, Joelho, galera, joelho. muito obrigado. Palavras finais, Itamar, quer falar com a rapaziada, fica à vontade aí. Cara, eu fico feliz de ter sido convidado, eu gosto de falar muito eu tô aqui, tanto que eu falei assim: "Cara, eu quero ficar até 3 horas", mas eu fui vendo o horário aqui, eu fui falando, falando, porque eu acho isso aqui muito importante. Eu acho que futebol não é só futebol, ele foi discutindo muita coisa. Éric Hobsbawm dizia o seguinte, que a Éric Hobsbawm, com historiadores, né, ele dizia que o futebol foi o futebol brasileiro abrasileirou o futebol mundial, né. E agora eu acho que já tem um outro processo. É um cara que escreveu Era dos Extremos e outras obras. Então, ele era o cara, apesar que ele era da elite também, ele mesmo dizia: "Eu só sou Eric Hobsbawm porque eu nasci em Alexandria, no Egito, no Império Britânico. Senão, se eu nascesse na África subsaariana, eu não seria Eric Hobsbawm". De qualquer maneira, ele tinha essa noção, né? Marxista, importante para o nosso trabalho. E aí eu finalizo essa obra dizendo o seguinte: aqui está a minha experiência, esse nosso programa aqui, né? Programa de vocês, minha participação, de que aqui é um trabalho que tem experiência dos sujeitos, a Lap Thompson, que tem experiência da periferia, e que me emociona, porque isso aqui é minha história de vida. Aqui tem muita coisa do que eu também vivenciei, porque o historiador também fala do local que ele vivencia. Perfeito. Rafa? Eu queria agradecer e dizer que isso aqui tudo é feito sob comando e produção, direção de Cláudio Santos, o cara que comanda as máquinas. E ó, na próxima a gente vai estar num outro papo muito bacana, Lourito. Perfeito. Eu queria agradecer ao nosso Boninho, o Cláudio Santos, por estar aqui com a gente, certo? E, ó, um abraço, eu já falei muito, tá? Espero vocês na próxima. Fiquem bem, se cuidem, bebam água, não atendam ligações de número desconhecido e não respondam para WhatsApps que vocês não conheçam, prometendo o amor que vocês não têm. Exato. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Falou.